Olá, eu sou Évila Carrera e começa agora a terceira temporada do programa Diálogos Jurídicos com Évila Carrera. Para dar início a essa série de programas, vamos abordar o tema Violência e Fraternidade, dialogando o direito com a teologia. Para construir esse diálogo junto comigo, eu conto com a presença da historiadora e advogada Daniela Magalhães e do mestre em teologia e diácono Luciano Lima. É importante salientar que este programa ele é gravado na Livraria Nobel, localizado na cidade de Vitória da Conquista, empresa que nos apoia e fornece aos nossos convidados e aos nossos espectadores todo o conforto para que esse projeto ele seja de fato concretizado. Então, o programa está imperdível. Espero você aí na audiência. Desde 1964, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desenvolve uma campanha cujo principal objetivo é despertar a solidariedade dos cristãos e da sociedade para algum problema concreto que envolve a sociedade brasileira, fomentando, obviamente, a busca pela solução. A cada ano é escolhido um tema que define uma realidade concreta a ser transformada e um lema que explicita em que direção se busca a transformação. Neste ano, o tema escolhido foi Fraternidade e Superação da Violência e o lema Em Cristo somos todos irmãos. Vê-se, então, que a proposta é abordar um tema complexo sobre o prisma da fraternidade, ou seja, abordar a violência na convivência humana com o filtro da paz e da justiça. E para construir esse diálogo entre violência e fraternidade, eu convido ela, que é historiadora e advogada, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, é presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Seccional Vitória da Conquista, professora da UESB e da Faculdade Santo Agostinho e mãe de João, a amiga Daniela Magalhães. E para construir esse diálogo junto com a historiadora e advogada Daniela Magalhães, eu convido também ele, que é bacharel em teologia, mestre em teologia sistêmica com ênfase em pastoral, tem atuação na execução de políticas públicas de desenvolvimento social e meio ambiente, possui experiência na execução de projetos de assistência social pela Caritas Brasileira, é diácono e coordenador arquidiocesano de pastoral, marido de Magna, pai de 3 lindas mulheres, Letícia, Isabel e Gabriela. Convido, então, o amigo Luciano Lima. Fiquem muito à vontade, porque a ideia é construirmos, de fato, um bate-papo sobre um tema tão relevante. E eu já vou começar fazendo a minha primeira pergunta para a queridíssima. É água, tá, Lu? Pode ficar à vontade. Aqui a gente não é Jô Soares, mas a canequinha tem e o conteúdo é água, gente. Então, Dani, a partir do cenário atual de violência, diante de tantas leis, tantos tratados internacionais que visam contê-la, bem como várias entidades e organizações alinhadas para combatê-la, como você avalia a violência aumentou ou apenas ela se tornou mais evidente? Boa noite. Boa noite a todos os presentes, aos internautas, aqueles que irão assistir mais à frente esse momento. Primeiro, agradecer o convite a alguém que eu posso dizer que temos um companheirismo, né, na nossa caminhada. Amamos as mesmas coisas que nós fazemos. Amamos ser mulher, amamos a nossa profissão, principalmente a docência, amamos a nossa prática profissional e, acima de tudo, amamos ser mãe. Sabemos da importância disso, inclusive, para esse momento que nós estamos vivendo, e o meu agradecimento pelo convite. E para tratar deste assunto que tem sido tão importante para nós, tanto dentro do direito como para a nossa sociedade, que é falar sobre violência.
Já que o nosso recorte ele é jurídico, nós salientamos que toda a estrutura jurídica nos foi posta. Nós temos tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. Nesses tratados, a proposta é justamente de conferir à nossa família, porque é assim que nós somos intitulados, a família humana, né, a identidade, o respeito e a convivência entre nós. Somos portadores de uma das constituições mais respeitadas, que é a Constituição de 88, uma Constituição que prega um Estado democrático de direito, tendo como fundamento e princípio a busca pela paz social. Somos signatários dos tratados que versam sobre direitos humanos e todas as nossas normas, as normas infraconstitucionais, ou seja, elas devem estar de acordo com a Constituição. Se a nossa Constituição ela preza pela paz, se ela preza pela harmonia social, vamos entender, obviamente, que todas as nossas normas devem garantir essa ideia, essa proposta. As nossas normas, elas vão seguir dois caminhos, e no direito a gente vai muito estudar isso. Nós temos a norma com o objetivo de conter, de evitar práticas de violência, no sentido de prevenir, de estimular políticas públicas que garanta a paz social, e teremos normas que terão um contexto, um objetivo de conter, né, de punir todo aquele sujeito que viola, que transgride esse fundamento que está previsto em nossa Constituição. Então, quando nós falamos do direito, norma, hipótese, que está previsto para o cumprimento, nós temos, dentro do nosso arcabouço teórico, jurídico, uma das normas mais interessantes voltadas para o tema, né, que fala sobre garantia, que fala de respeito, que fala de igualdade, que fala de comunhão, que fala de partilha. Mas aí nós nos perguntamos por que, então, nós estamos, hoje, Brasil, atingindo rankings de violência? Por que hoje nós estamos ocupando lugares com relação à violência social e à violência doméstica? Não podemos deixar de mensurar este mês. Com certeza. Né, é o mês em que nós estamos comemorando uma luta, que é uma luta de todos, né, o Dia Internacional da Mulher, que não é apenas para nós que ocupamos o corpo feminino, mas para toda a sociedade. Porque quando nós defendemos o direito da mulher, nós estamos defendendo, inclusive, aquele corpo que é o único veículo de estarmos aqui. Então, nós estamos defendendo interesses de uma sociedade. Sim. E, infelizmente, quando nós falamos, por exemplo, de mulher, nós estamos ocupando os lugares de país mais violento. Nós somos um país que mais matamos mulheres dentro do ambiente doméstico. E essas mortes que acontecem dentro desse ambiente, que deveria ser um ambiente de paz, de harmonia, o que é que nós vamos perceber? Essas mortes, mais de 50% dessas mortes que ocorrem dentro dos nossos lares são feitas, são provocadas pelo sujeito a quem nós devemos confiar e compartilhar a nossa vida, que são os companheiros e os esposos. E o dado ainda mais triste para nós é que dessas mortes, mais de 30% das mortes que ocorrem dentro do ambiente familiar são mortes cruéis. Não são mortes com arma de fogo, porque são mortes rápidas. Geralmente, sufocamento, estrangulamento e a tortura. Então, nós nos questionamos por que nós temos uma norma que visa prevenir e coibir o ato de violência, mas, na prática, a nossa realidade é outra. E é interessante quando a gente fala ou traz essa abordagem, porque se pensarmos bem, nosso ordenamento jurídico, ele é obeso, ele tem muitas leis. Então, já está mais do que claro que não são as leis que irão resolver, mas o que está ou que fundamenta essa lei, que é a questão da cultura. Então, enquanto não houver um respeito, né, à diferença, à dignidade do outro, né, respeitar e compreender o outro na sua diversidade, sempre vai haver espaço, né, para essa realidade de violência. E aí, justamente, na tentativa de responder a pergunta, nós vamos sair do direito e vamos para a sociedade. Quando nós falamos de Brasil, é muito comum a gente ouvir o seguinte, que nós somos solidários, que nós somos acolhedores, hospitaleiros, né, que nós somos festivos, como de fato nós somos.
E aí é a ambiguidade social que nós vivemos, porque somos nós. Porque desse lado, fazendo um contraponto com essa realidade, nós não podemos esquecer a nossa formação histórica. Nossa sociedade, ele é fruto, é uma consequência de um dos atos de violência, um dos atos mais cruéis que nós já tivemos, um dos maiores genocídios que nós tivemos, inclusive mais do que o próprio nazismo, que foi a escravidão. A nossa sociedade, ela nasce de um fruto de violência, em que o que é escravidão é você tirar do outro a possibilidade dele ter dignidade. Você tira do outro a possibilidade de ser indivíduo, porque, inclusive, um dos discursos que, à época, nós usávamos para justificar a escravidão, dizer que o negro não tinha alma, então justifica, inclusive, para o direito. Né? Para o direito, o negro, ele não era coisa, desculpa, ele não era pessoa, ele era coisa, ele era bem a ser possuído por alguém. Então, as nossas relações, elas iniciam com ato de violência. São violentos. E quando nós falamos desses dados de violência, nós não podemos nos preocupar apenas com os dados da violência pública ou das violências que atingem diretamente a vida, quando nós tratamos em penal do homicídio, e tampouco a violência patrimonial, quando nós falamos de furto e nós falamos de roubo. Mas da violência da intolerância. Nós somos intolerantes. E mais do que nunca é uma realidade. E, Luciano, esse tema ele já foi discutido na década de 80 pela igreja. E um grande prazer de você estar aqui, viu? Que bom, estou muito feliz mesmo. Momento em que o país também passava por uma crise. Agora, o que mudou em relação à violência nesses dois contextos? Ou seja, lá na década de 80, quando esse tema foi trabalhado na campanha da fraternidade, e agora? Boa noite, Évila. Boa noite, Daniela. Internautas, queridos amigos, amigas aqui presentes. Para a gente também é motivo de grande honra, alegria poder participar deste diálogo, deste momento em que juntos estamos buscando refletir, trazer presente o valor da pessoa humana e a construção de uma cultura de paz, não é? De fato, a campanha da fraternidade ela traz este propósito de promover na sociedade brasileira o despertar um debate, uma reflexão maior sobre a cultura de morte ou a cultura de violência que está se estabelecendo, se consolidando nas relações interpessoais, institucionais, e nos desafia, então, a pensar, né, o valor da vida, o sentido da vida, da pessoa humana e da nossa relação para a construção de uma sociedade onde a justiça, de fato, se estabeleça. Portanto, a discussão do tema da violência nos remete a pensar as opções e escolhas políticas, as escolhas sociais e até mesmo religiosas, não é? Então, a fonte bíblica que nos ajuda a pensar, ou a Sagrada Escritura, essa relação do homem com Deus, nos ajuda a perceber a manifestação de um Deus que é misericórdia. Embora, digamos que o texto bíblico ele também esteja embebecido no sangue, porque há muitos relatos de violência, e, infelizmente, até atribuídos a Deus, um Deus punitivo, um Deus que vinga, um Deus que faz guerra, que é fruto de uma interpretação humana, obviamente, né? Então, é preciso situar essa reflexão nossa nesse olhar para a nossa história aqui no Brasil, de fato marcada por toda uma cultura de violência que foi se estabelecendo, né, desde o princípio. É bom também lembrar o genocídio dos índios, sim, né, os primeiros habitantes, né? Inclusive aqui em nossa cidade nós temos, sim, relatos de atos de violência, né? E dolorosamente em nome da fé, não é? Mas, sobretudo, por trás disso, os interesses econômicos, a ganância, que é a raiz, digamos assim, de toda a violência e de toda a prática de injustiça. Então, se a gente analisa essa nossa caminhada e a história do Brasil nessas últimas décadas, não é? Digamos, nesses 40 anos ou 50 anos, nós vamos perceber
a consolidação de um modelo de exclusão. E onde há injustiça, consequentemente, não vai haver paz. Quando o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, esteve aqui no Brasil, na década de 90, e ali nós saíamos na década de 80 com muitos relatos de conflitos no campo, toda a problemática da cidade marcada pela especulação imobiliária, a exclusão, o crescimento das favelas, da exclusão dos pobres que estavam saindo do campo, advindos do êxodo rural. Desse cenário, o Papa alertava naquele momento: ou a paz é de todos, ou ela não será de ninguém. E, de fato, a gente vai percebendo um modelo econômico que se sobrepõe à garantia dos direitos. E o Estado se vê, portanto, acuado ou mesmo impotente diante de um mercado que é idólatra, digamos assim, que despreza a vida humana. Se considerarmos, como o texto base da campanha traz, que apenas 1% da população mundial detém 99% da riqueza, está explicado, está justificado aí muita coisa. a raiz de toda uma cultura de violência. E, de fato, como Daniela dizia, há um falso imaginário, ou nós cultivamos até orgulhosamente o fato de dizer que Deus é brasileiro, né? Ou nós, católicos, até por um longo tempo dizíamos: o Brasil é o maior país católico do mundo, mas o texto da campanha nos convida a realmente repensar esta nossa relação com Deus, com o próximo, e as escolhas que estamos fazendo para que a violência diminua. Então, o balanço, digamos assim, eu não falo aqui como especialista em violência, como estudioso do tema propriamente, mas a gente pode perceber que foram se desenhando os grandes bolsões de miséria, de desigualdade, geradores de violência e morte em nossa sociedade. Então, se na década de 80 nós estávamos construindo, ou saindo, ou iniciando um processo de redemocratização da sociedade brasileira, agora, vivendo num período em que podemos dizer de um Estado de direito, um Estado democrático de direito, um Estado onde as pessoas são consideradas verdadeiramente livres, nós nos assustamos em perceber, por exemplo, que no Brasil, no ano de 2016, se matou mais do que em alguns países de guerra. Os dados de homicídios, não é? Foram maiores do que de alguns países em guerra. Então, está estabelecida a cultura da violência, a cultura de morte. E é algo que o Papa Francisco tem também denunciado, dizendo de um dos males presentes em nossos dias, que é a indiferença. Pouco a pouco, nós já não mais nos assustamos em saber que um adolescente foi assassinado ali na esquina, que uma mulher foi assassinada ou agredida, violentada dentro da sua própria casa, e vamos tocando a nossa vida. Como se fôssemos nos acostumando a tudo isso, né? Exato. E dentro dessa análise, Daniela, de que eu fiz, eu acho que ela não só aumentou, como também se evidenciou, porque agora com o mundo conectado, então todo e qualquer ato ele ganha maior repercussão, ele se torna mais notório, a exemplo, né, da vereadora que morreu recentemente. Então, assim, é bem notório que não só aumentou, como também está muito mais evidente. E antes de partir para o segundo bloco de perguntas, eu queria registrar aqui a presença, a plateia ela está repleta de jovens. Daniela, uma das dimensões dos direitos humanos está ligado à fraternidade e à paz. Então, explica qual relação que existe entre violência e fraternidade sobre o ângulo jurídico.
Então, qual seria essa relação aí entre violência e fraternidade sobre o prisma do direito? Quando nós falamos em violência, nós estamos falando de um contexto social. Está inserido no comportamento de indivíduos. E a sociedade, ela está regulada pelo direito, né? O direito, ele nasce na sociedade e costumo dizer sempre em sala que do momento que nós nascemos até a morte, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nós estamos regulados por normas. O direito está regulando o nosso comportamento. E dentre essas propostas filosóficas que o direito ele vai tomar para si como deve ser, né, como algo a ser modelo, nós seguimos lá o parâmetro da Revolução Francesa, né, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Nessa terceira dimensão, que é a fraternidade, a solidariedade, é entender o direito na perspectiva de garantir, através da sua norma, unindo, obviamente, todos os outros regramentos do Estado, que seria a própria estrutura legislativa, né, e a estrutura executiva, de propor o desenvolvimento e garantir as políticas públicas que visam justamente a garantia desses direitos sociais, dessa ideia de uma sociedade. Quando nós falamos, por exemplo, em violência, ela não tem um recorte. Eu não posso dizer que a violência ela tem uma causa única. Ela tem um critério social, ela tem um critério cultural. Quando, por exemplo, nós falamos da violência doméstica, ela necessariamente ela não é econômica. É uma questão cultural em que eu posso agredir o outro. Nós temos a violência no espaço social pela ideia das questões econômicas, a ideia do ter, porque a propaganda que eu assisto, em que eu devo ter uma casa boa, de qualidade, é a mesma que a pessoa que está morando na rua, ela também tem. E da mesma forma que eu tenho o anseio de adquirir, essa pessoa também tem. E se somos todos nós detentores de direitos, por que não? Por que o outro não pode? Por que nós vamos escolher? Então, quando nós falamos do direito, na ideia de uma norma, a preocupação e o que nós devemos fazer com o direito é justamente buscar conciliar essa ambiguidade que o próprio sistema econômico ele estabelece, porque nós sabemos que a diferença social ela não é fruto do acaso, ela é necessária. Sim. Infelizmente, a gente precisa entender isso, talvez tratar dessa realidade, tirasse de nós um véu que nos impossibilita de enxergar, porque a estrutura econômica que nós vivemos, ela precisa da diferença. Eu não posso entender que todos têm direito à saúde. Até porque o planeta não aguentaria se todos tivessem o mesmo padrão de vida. Todos né? Acesso a uma educação, a moradia, que são direitos protegidos por essa nova conjuntura social, por essa dimensão dos direitos humanos, e que aí nós nos perguntamos o que fazer. Ficamos um pouco perdidos. Nesse momento de crise que nós estamos, são crises, ela se estabelece como um todo, é jurídica, é política, é social, é moral, é religiosa, ela é econômica. Nós estamos em meio a uma grande crise, que não é ruim, né? Porque a crise é que nos dá movimento, nos faz sair do lugar. É entender quais são as propostas a partir de agora. Quais as políticas que nós vamos, de fato, concretizar? Né? Quais serão as propostas a serem executadas que garanta, de fato, eu enxergar no outro o ser fraterno. E aí, buscando o próprio discurso dentro de um ambiente religioso, que todos nós estamos atrelados, independente do segmento, é quando o próprio Cristo, quando ele diz amar o outro como a si mesmo. Então, amar não é no só sentido de você expressar a sua afetividade, é entender e permitir que o outro seja tão feliz quanto eu quero ser feliz. Perfeito. Na realização das nossas necessidades, dos nossos anseios materiais e espirituais. E eu acho que é isso exatamente o que está faltando. Eu ver no outro a extensão de mim mesmo e respeitar o outro como eu gostaria de também ser respeitado. E, Luciano, e sobre o ponto de vista bíblico, qual é a fundamentação para relacionar violência e fraternidade? Então, o homem, a mulher, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa tradição judaico-cristã nos faz compreender, então, a manifestação de um Deus que nos cria como filhos, nos cria por amor, e por causa da desobediência ou da ruptura, né, da liberdade que Deus nos deu, que é dom, é graça, o homem escolhe romper esta comunhão. Dali, o primeiro relato bíblico que nós temos de violência, digamos assim, primeiro é a ruptura, o fato de negar Deus,
de sair deste ambiente de plenitude, de comunhão e desejar e ser igual a Deus, não é? Colocar-se no lugar de Deus já é um ato de grande violência. Mas o registro bíblico lá no Gênesis, no capítulo 4, fala do relato de um fraternicídio, que foi a morte, o assassinato de um irmão, Caim, que mata Abel, por inveja, por ganância, por se sentir desprestigiado diante de Deus. Aí se desencadeia todo um processo de violência, de competição, que vai gerando entre as pessoas um desconforto, onde se perde então a capacidade de ver Deus no outro. E aí toda a trajetória bíblica vai trazendo situações e circunstâncias em que se estabelece normas para levar o homem a uma conduta de paz, ou a favorecer que a paz se restabeleça. A exemplo da própria lei do talião, olho por olho, dente por dente, que foi uma forma de regular e de levar a reparação mais justa, para que ninguém punisse o outro em excesso, além do mal que o outro praticou. Porém, a manifestação de Jesus Cristo supera aquela visão do Antigo Testamento, mas nos convida verdadeiramente à paz e à fraternidade. A gente, como cristãos, não pode se esquecer que nós somos discípulos de alguém que foi vítima de violência. Sim. E foi vítima de uma violência do Estado e de uma violência religiosa. De um julgamento de um sem julgamento, ampla defesa, sem contraditório. Exatamente, não é? Julgado pelo Estado, por Pilatos, e julgado perante os sumos sacerdotes, os religiosos da sua época. Jesus foi vítima da violência. Porém, a manifestação do amor de Deus revelada em Cristo nos conduz a uma nova atitude. E, portanto, a aliança estabelecida por Cristo de comunhão, de reconciliação do homem com Deus, se dá, embora marcado por um ato de violência, mas com o propósito de restabelecer a paz. Jesus não praticou nenhum ato de violência. Ele não permitiu que os seus discípulos, embora estivessem marcados pela cultura da violência também no seu tempo, incorressem em atos de violência. E, nesse sentido, a relação de fraternidade e violência é exatamente este desejo fundamental que todos nós trazemos em nós mesmos, não é? De estar em comunhão, de estar em paz conosco e com o outro, de estabelecer uma relação de harmonia com Deus e com o irmão. E daí, portanto, a superação, inclusive, da intolerância religiosa, da incapacidade de aceitar o outro na sua diferença, ou de querer impor ao outro o que eu creio, o que eu acredito, como sendo a única e absoluta verdade. Então, nesse caminho, a Sagrada Escritura, o texto sagrado, nos remete, então, a perceber um novo movimento a partir de Jesus Cristo, não mais da espada, do conflito, da guerra, mas do respeito ao outro, do acolhimento ao outro. Jesus Cristo foi um grande pacifista, foi um grande defensor, digamos assim, dos direitos humanos. E aqui, hoje, com a morte, por exemplo, de Marielle, no Rio de Janeiro, se traz à tona para a sociedade brasileira que no Brasil, o Brasil é um dos países que mais mata os seus agentes ou homens e mulheres que defendem os direitos humanos. Sim. Não é? E aí nós temos uma lista enorme de pessoas, de cidadãos que tentaram, ou que lutaram, que derramaram o seu sangue, buscando construir uma nova cultura de paz, de justiça. Aqui também, biblicamente, é importante recordar, não pode haver paz se não houver justiça. Não é? A justiça e o direito é que vão estabelecer, fundamentalmente, uma cultura nova da paz, da verdade, do bem. Quer dizer,
O ensino social da igreja, inclusive, nos convida a pensar, quando você falava da impossibilidade de se compreender que todos deverão ter igual acesso a tudo, não é? Porém, o ensino social da igreja nos convida a refletir o seguinte, que sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social. Todos os que detêm bens são chamados a favorecer o desenvolvimento humano e a justiça, porque o fato de acumular, de ter bens para o seu bel prazer ou para a sua realização somente, e que estes bens não gerem desenvolvimento, não gerem também uma sociedade mais harmônica, de fato nós não teremos também um ambiente pacífico. Realmente é impensável, é inconcebível achar que todos deverão ter uma casa com piscina, que todos deverão ter um carro de luxo na sua garagem. Uma Ferrari na garagem. Porém, nós temos que ser sempre mais capazes de entender que não se deve ter, todos não devem nem podem ter uma casa com piscina, mas ninguém deveria estar morando numa lona, debaixo de uma lona, ninguém deveria estar sem terra, numa cultura de latifúndio, que inclusive o Brasil também ainda traz, está na lista daqueles que estão marcados pela grande cultura da violência no campo. Então, quando a igreja traz à tona essa reflexão da superação da violência, né, como motivação bíblico-teológica a partir de Jesus Cristo, é realmente um apelo a todos nós, especialmente, em primeiro lugar, os cristãos, a repensarmos o nosso modo de ser, de agir, de estar no mundo e de que maneira, de fato, estamos colaborando para construir uma cultura da paz e da justiça. O amor, que é a regra de ouro, não é? Sim. O amor a Deus e ao próximo. Jesus resume toda a lei nestes 2 mandamentos. É impossível, diz São Tiago, amar a Deus, São João, dizer que amo a Deus a quem não vejo e não amar o meu irmão a quem eu vejo. Quer dizer, construir relações de fraternidade, ou mesmo construir relações de superação da violência, requer comprometimento com o outro, requer também um movimento de sonhar coletivamente. Quer dizer, as políticas públicas, favorecer que o Estado garanta direitos, deve ser uma indignação ética de todo cidadão, sobretudo de nós cristãos, né? Claro, nós não podemos exigir dos outros, daqueles que não são cristãos ou que trazem outra cultura, somente dos outros uma atitude pacífica, se nós não formos os primeiros também a dar o exemplo. E na sua fala me veio à mente 3 considerações. Uma que diz respeito à paz. E é uma das passagens que eu gosto muito, né? Que quando Cristo diz, não, sejais mensageiros da paz. E se não nos acolherem, se não nos aceitarem, batam a sandália, né? Se resignem e não revidem, né? Numa linguagem mais clara. Uma outra questão é que Cristo, ícone de uma, né, símbolo aí de uma religião, mas a gente também tem Gandhi, que é de uma outra, né, um outro segmento religioso, né, e também conseguiu vencer uma guerra, né, pela cultura da não violência, ou seja, pela paz, da resistência. Então, a gente tem exemplos aí, e a gente poderia falar de Mandela, a gente poderia falar de tantos outros líderes históricos, né? Porque Cristo, Martin Luther King, a gente poderia falar de líderes não só religiosos, mas religiosos e históricos, né? Que, de fato, tentaram colocar na prática esses ensinamentos, né? De sermos, de fato, instrumentos de paz. E aí uma consideração da sua fala é isso, nós não podemos dar aquilo que não temos. Ou seja, se nós não temos paz, se nós não permeamos dentro de nós mesmos a paz e o equilíbrio,
como, então, né, ser disseminador da paz? E essa paz, ela começa exatamente numa construção interna e que se projeta, olha aí, mais uma vez, Cristo, Gandhi e outros tantos. Então, realmente, é bem complexo. E, antes de passar para o nosso último bloco de perguntas, gostaria de registrar a presença da professora Samine Batista. Ela é uma professora de Direito Processual Civil, uma das melhores professoras da cidade. É uma ruiva linda que está ali, Moisés. Olha lá, olha o sorriso dela, né? E, Dani, quais seriam as soluções, então, que você propõe para conter a violência? Qual seria, na sua opinião, as soluções viáveis, possíveis de serem adotadas? Quando nós falamos, né? Quando eu li essa pergunta, fiquei a questionar, né? Quais as soluções? Porque quando nós falamos em soluções, pensamos sempre em coisas grandes, né? Os heróis, nós vamos mudar o mundo, nós vamos mudar o planeta. E nos pegamos muito nessa ideia e perdemos o foco. Porque todas essas coisas grandes só se tornaram grandes porque vieram do pouco. Então, quando nós falamos em soluções, e aí é um posicionamento muito particular, né? Saio até do direito, né? Fique muito à vontade. Eu, indivíduo, eu, pessoa. O que eu entendo com essa proposta? Como atingir isso? É a minha proposta íntima. Sou eu, indivíduo, ser pacífico. Sou eu, indivíduo, entender que o outro possui limitações, assim como eu, que é outro também um grande problema. A gente não consegue entender que o comportamento do outro, a agressividade do outro também está dizendo ali, é resposta a algum problema, seja ele pessoal, seja ele íntimo, seja ele por conta do seu histórico familiar, seja por uma demanda social. Olhar para o outro e entender que ele possui tantas limitações como eu possuo. E oferecer o outro aquilo que eu estou buscando, que nem necessariamente, nem sempre nós teremos disponíveis internamente toda a necessidade, a capacidade de sermos pais. Mas quando nós nos propomos, e aí para nós cristãos, quando nós nos colocamos nessa condição de aprendiz, porque é a proposta do Cristo, inclusive, quando nós nos colocamos na condição de aprendiz, é entender que eu não posso cobrar do outro se eu não faço. Eu não posso cobrar da sociedade se eu não faço. Eu não posso, de repente, querer que o outro tenha, entendendo que eu tenho que ter mais do que ele. É um caminho muito difícil para nós, porque ser pacífico é dispor das nossas limitações, é superar as nossas dificuldades. Para ser pacífico, eu tenho que deixar de ser egoísta. Invejoso. Então eu tenho que entender que necessariamente eu não preciso de uma casa de R$1 milhão. Sim. Eu posso ter menos, porque eu posso possibilitar que outras pessoas também tenham. É uma prática pedagógica. E para nós, né, que temos essa função também, essa formação, não só em sala de aula, mas na nossa convivência, e pais e mães principalmente, incutir em nossos filhos e naqueles com os quais nós convivemos, é justamente essa preocupação do ter. Ou do parecer ter, que é um outro momento que nós vivemos, né? Necessariamente eu não preciso ter, basta parecer que eu tenho, e é o que nós vemos hoje nos movimentos, né, midiáticos, por conta das relações midiáticas que nós temos hoje. Então, como solução, eu acredito que é fazer a nossa parte. E fazer a minha parte é reconhecer que, para que eu tenha felicidade, para que eu tenha paz, o outro ele tem que ter. Eu nunca vou conseguir ter paz sozinha. A paz que reina em mim deve reinar no meu convívio social. E para isso, o que é necessário? Muitas vezes é necessário nós questionarmos as violações de direito, quando nós estamos numa perspectiva social e profissional, mas é também calar no momento em que o outro ele precisa falar. Nos falta um pouco dessa tolerância de ouvir o outro, de entender o porquê que o outro está passando por aquele momento. Ser fraterno. Para atingirmos a paz, né? A minha solução, e eu acredito que deve ser a nossa prática, o trabalho de formiguinha, é ser fraterno. E ser fraterno para mim, por exemplo, é quando eu consigo parar as minhas questões e ouvir quem está ao meu lado. Saber quais são as demandas dele, entender, permitir que o outro desabafe para que assim a gente possa acolher. Porque o que a gente está precisando muito mais hoje é justamente desse acolhimento, né? É esse amor, é um abraço, é um olhar, é um toque.
É saber, olha, eu estou aqui, aconteça o que acontecer, eu estarei aqui do seu lado. Então, para nós atingirmos esse patamar que o Cristo propõe, que outros líderes religiosos fizeram, líderes sociais têm nos apresentado, né, de propostas de pacificação, eu tenho que carregar a paz em mim. E carregar a paz em mim é reconhecer a minha humanidade, assunto muito trabalhado, inclusive, pelo padre Fábio de Mello, né? Reconhecer a nossa humanidade e permitir, propor o outro a caminhar conosco. Nunca numa condição de superioridade, nunca numa situação em que eu vou sobrepor a minha vontade ao outro. É caminhar de mãos dadas, caminhar juntos, caindo, levantando, um segura, um acolhe, porque isso é de fato, isso é amor. É reconhecer no outro a essência que há em mim, que nós somos a essência do divino. Isso mesmo. Entende, né, Luciano, por que ela está aqui do nosso lado construindo esse diálogo junto com a gente. Daniela, ela é uma referência dentro do espiritismo aqui na cidade de Vitória da Conquista e é dessa, né, clareza, e o que eu acho mais encantador, que ela fala, de fato, ela pratica, que eu acho que é isso, né, que a gente está de fato precisando. E Luciano, qual é o resultado concreto, real, que a igreja almeja obter ao discutir este tema? Qual é só a reflexão ou existe alguma ação dentro dessa discussão da violência e da fraternidade? Pois bem, a campanha se propõe desenvolver ações para superação da violência. É a meta, é o sonho, é a utopia de construir uma sociedade verdadeiramente fraterna, né? É recordar que somos todos irmãos, que somos filhos e filhas do mesmo Pai, que o fato do outro crer diferente de mim não o faz inferior ou superior, mas que pertencemos a uma só família. É trazer aquele questionamento que Deus dirige lá a Caim: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Então, todos nós hoje somos chamados a pensar numa sociedade marcada por tantas situações de violência. Onde está o meu irmão? Ou em que medida eu sou responsável ou corresponsável por estes atos, por essas situações? E, portanto, buscar construir relações novas de fraternidade. Então, a igreja propõe fortalecer as ações de reparação ou de superação das desigualdades. E existe, em toda a campanha da fraternidade, um fundo de solidariedade que é fruto da partilha dos católicos no Domingo de Ramos, numa coleta que é feita. A cada 5 anos, é importante lembrar, a campanha tem um caráter ecumênico, é realizado pelas igrejas cristãs, que são membros do CONIC, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e por meio deste fundo de solidariedade, são apoiados projetos, ações que buscam dar melhores condições de vida, de associativismo, cooperativismo, ações comunitárias que tentam ou que promovem, né, a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, o fortalecimento de instituições, né, que defendem e promovem a vida. E, por meio dessas ações, aqui, digamos, seria aquilo que é mais diretamente relacionado ao que a igreja vai encaminhar. Porém, o que a igreja propõe é que haja um movimento em toda a sociedade, aí, não só com religiosos, plural, de fortalecimento das instituições democráticas, de reafirmação dos direitos humanos, de promover realmente esta cultura da fraternidade e da justiça, por meio de caminhos, né, a serem concretamente assumidos por todos. É claro que há uma dimensão, digamos, política nesta campanha, né? E aqui não político-partidária, mas é claro que os cristãos, chamados a ser sal da terra e luz do mundo, devem fazer a diferença nos espaços onde estão atuando, para que se construa
uma nova cultura de fraternidade e de paz. Realmente, este é o sonho de Deus, digamos assim. Reestabelecer um mundo onde a vida prevaleça e onde as coisas não estejam acima da pessoa. E aí, portanto, o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, sobre a obra da criação, ele nos convida a repensar a nossa relação com as coisas, com o consumismo. Como você muito bem lembrava, as nossas relações de consumo e consumismo devem nos ajudar também a restabelecer critérios de uma vida mais saudável, de uma vida mais, digamos, até sustentável e, cristamente falando, uma vida mais humilde, no sentido de não procurar ter além do que precisamos. Sim, também a doutrina social da igreja vai nos ajudar a lembrar. Aquela roupa que você tem que está sobrando no seu guarda-roupa não é sua, é do seu irmão que está nu. O pão que a gente desperdiça em nossa mesa não é nosso, é do irmão que está passando fome. Quer dizer, sempre recordar onde está o teu irmão e ter a capacidade de ver, de me ver no outro, de ver Deus no outro, de ver sempre que é possível sair de um movimento que nos conduz à violência e à morte para ações mais pacíficas e de fraternidade, sempre de mãos dadas com a justiça. Diz a palavra de Deus, justiça e paz se abraçarão. Se abraçarão, caminham juntas. O que eu estou achando encantador é que, pela fala deles, a gente foi para a aula de Direitos Humanos. A fala de Luciano foi a minha próxima aula de introdução ao estudo do direito, que eu vou falar da origem do direito, e aí eu vou lá, né, para a lei do talião, passando pelas leis cristãs e chegando, né, ao direito instituído, que eu estou achando ótimo, entendeu? Que já está preparando o terreno, né? O que é dito em sala de aula sobre os direitos humanos, a questão da universalidade. Temos que nos ver com a única condição, a condição de todos sermos seres humanos. E agora, passar para as nossas considerações finais e, de antemão, agradecer de coração a presença, né, de vocês dois por terem me ajudado a construir, né, esse diálogo entre violência e fraternidade. Então, está franqueada aí a palavra para vocês. Meu agradecimento, primeiro, à minha amiga, minha companheira, colega de trabalho, mãe como eu, e que vivemos nessa busca, né, de ocupar esses lugares para falar desses temas, porque nós precisamos fazer a diferença. E quando nós falamos nós falamos o todo. Nós, seres humanos, precisamos fazer a diferença. Afinal de contas, nós estamos aqui para isso. Então, meu agradecimento, o tema, com certeza, não poderia ter sido outro, né? Falar de violência é buscar o contrário, é o oposto. Falarmos, então, de paz, falarmos de fraternidade, que é uma das grandes preocupações do direito. Né? O direito, ele se identifica na perspectiva de ser um direito social, ele se identifica, ele se preocupa com isso. É claro que, dentre a norma, entre o dever ser e a realidade, nós temos um distanciamento. E o que fazer para nos aproximarmos entre a teoria e a prática somos nós. Somos nós profissionais. Somos nós estudantes que estaremos atuando. Somos nós profissionais que estamos executando, chamando o direito norma, que diz que todos nós somos iguais, que devemos buscar a fraternidade, que está no mundo das ideias, que está na hipótese. É a nossa função. Somos nós que devemos fazer isso. Chamar, puxar, colocar a norma no caso concreto, dizer, olha, aqui não pode ter injustiça, aqui não pode ter diferença, aqui não pode ter alguém melhor do que o outro, aqui é o direito que está dizendo, pautado na sua construção moral, nos seus valores religiosos que compõem o direito, e nós sabemos disso, né? Entender que é nossa função trazer a fraternidade. Seremos fraternos quando buscarmos, na condição do exercício da nossa profissão, garantir que todo aquele que é igual a mim, a João, a José, a Maria, a Joaquim, garantir a eles o que a norma e o direito determina, que é a fraternidade.
Por isso que acredito que a partir de agora, o momento que nós estamos, né, chegando na história, contexto político, jurídico, social que nós estamos enfrentando, agora, mais do que nunca, se torna importante, salutar, providencial, falarmos desse tema. Porque tudo aquilo que se opõe, a gente sempre trabalha com a oposição. Se nós estamos vivendo um momento de intolerância, nós estamos vivendo um momento de exclusão, se nós estamos vivendo um momento de violência, o que eu preciso fazer? O contrário. Nós precisamos falar da paz, nós precisamos falar da fraternidade, nós precisamos falar da tolerância, para que seja essa a nossa busca, para nós não cairmos no contexto atual, na conjuntura que nós encontramos. E, para encerrar, já que nós estamos em um recorte cristão e, obviamente, com respeito a todas as concepções religiosas, mas é o próprio Cristo quando ele diz, né, que o mal, quando ele exerce, quando ele atua, ele faz. O bem, ele tem que ter a mesma força. Nós que temos a certeza que estamos aqui com um papel, com uma função social de garantir a fraternidade, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ir à frente, nós não podemos ter vergonha de buscar isso, né? De garantir ao outro, de garantir a nós que a construção, todo esse direito que está estabelecido como ideal, precisamos ter a ousadia, enfrentar, não termos medo daqueles que são intolerantes, não termos medo daqueles que são violentos. Precisamos mostrar o outro lado. Agora, como é que nós mostramos? Sendo fraternos. E encerro, mais uma vez, e me reporto ao Cristo, né? Quando oferecer a sua face, quando bater na sua face, ofereça a outra. Que não é necessariamente um ato de violência, mas é reconhecer que ali nós estamos para aprender. Todo o processo em que nós somos convidados a vivenciar, nós estamos para aprender. Então, é termos a humildade, despojar dessa necessidade de vivermos em vingança, trocar, dizer quem foi mais violento ou foi menos violento. Quem está com a razão, quem Se não me está. bateu, ofereço a paz, né? Se me agrediu, ofereço a paz. Se está contra, se está agindo com intolerância, sejamos tolerantes, ainda que o outro não faça, porque o nosso trabalho tem que ser de mudança. Que sejamos transformadores do meio que nós vivemos, para garantirmos, de fato, a paz que não está longe, ela está dentro de nós, porque nós somos essência divina. Muito obrigada e, mais uma vez, amiga, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Lu. Então, eu também agradeço essa oportunidade. Fico feliz de poder ter participado deste momento e saio daqui com a esperança renovada. Porque, primeiro, vendo aqui uma plateia de jovens que trazem no seu olhar um compromisso com o novo, com a transformação, com a construção de uma nova sociedade, de uma nova cultura. Fico também muito feliz, embora vindo de uma instituição, digamos, patriarcal ou um tanto machista, entre aspas, né? Por ser membro da hierarquia da Igreja Católica, mas feliz e esperançoso com o protagonismo da mulher. Eu venho de um ambiente onde a mulher é maioria, lá em casa são 4. O Papa tem lembrado do grande papel que a mulher tem para construir essa cultura nova e, sobretudo, essa nova cultura da paz, né? Fico esperançoso realmente em perceber que nós já estamos dando passos, né? Quem poderia imaginar, num determinado momento da história, que 2 mulheres ou mais mulheres estivessem discutindo a questão do direito, da justiça, com tanta propriedade e competência, não é? Então, nós já estamos vivendo tempos novos de esperança, de ruptura com aquele modelo ultrapassado, em que o homem era o detentor da verdade e centralizava tudo. Do ponto de vista da nossa reflexão e do debate que fizemos hoje, penso que, primeiro, devemos realmente recordar de que somos filhos de Deus, filhos do Deus da vida, e como filhos somos todos irmãos. Devemos fortalecer os laços de comunhão, de fraternidade. Devemos buscar fortemente um compromisso em superar a intolerância e romper com todos os atos que geram a exclusão do outro.
e, ao mesmo tempo, nutrir aquela indignação ética e cristã que deve sempre nos fazer a gritar contra a injustiça, a sermos realmente profetas da esperança e denunciando os modelos que não mais favorecem a vida e a paz. Não pode haver paz, né? Se não houver também aqueles que gritam contra a violência. Se calarem a voz dos profetas, as pedras calarão, não é? As pedras falarão. Nós precisamos gritar, nós precisamos fortalecer os movimentos sociais e populares que se organizam para garantir o protagonismo do jovem que está na periferia, do jovem negro, da mulher, das crianças que estão indefesas. A igreja tem também um papel importante nisso, de dar apoio, de acolher aqueles que estão também saindo, digamos, de um papel de objeto para sujeitos, filhos e filhas de Deus. E que Jesus Cristo, Ele nos ajude, nos anime, nos encoraje a ter sempre um olhar de amor, que nos impulsiona a agir, um amor que nos leva a agir, a fazer algo novo, e não que nos deixe paralisados. E, portanto, um amor universal, que passa pela comunhão, pelo diálogo interreligioso, que passa, inclusive, pelo aceitamento e pelo diálogo com os que não creem. E é nesse caminho que eu penso que, como cristãos, como igreja, a campanha da fraternidade nos impulsiona a desenvolver novos sonhos, novos projetos e a juntos realmente reafirmar: a paz é possível, a justiça é possível e Deus conta com cada um de nós, conta conosco. Muito obrigado. Eu é que agradeço a presença, reitero meus agradecimentos. Agradeço mais uma vez, né, àqueles que se fizeram aqui presentes nesta noite. E encerro com uma letra de um grupo a qual eu gosto muito, Rapa, e que diz: a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, porque paz sem voz não é paz, é medo. Para conquistarmos a tal sonhada paz, precisamos nos indignar diante de tanta violência. Permanecer inertes dá mais espaço para que ela deixe os seus efeitos. Compreender que fazemos parte de um sistema e que estamos todos interligados pela condição de sermos seres humanos, nos traz a responsabilidade de nos unirmos para cuidarmos uns dos outros, para respeitarmos uns aos outros e para nos protegermos mutuamente. Então, que compreendamos que a fraternidade é uma condição para nos mantermos vivos e vivos com dignidade. Encerra agora mais um programa Diálogos Jurídicos e até a nossa próxima edição. Boa noite. Acho que a sororidade, né, fiquei aqui pensando sobre isso, é também um grande instrumento contra a violência, porque a mulher ela precisa admirar a próxima, né, a sua amiga, a sua mãe, a sua conhecida ou até desconhecida. Entre nós precisa haver mais irmandade, mais sororidade e menos crítica, menos julgamento, menos violência verbal, violência física e pré-julgamentos, preconceitos e mais amizade, amor, compreensão e respeito. Então, o movimento que nós estamos agora é justamente o olhar para a mulher, saber das nossas necessidades, saber dos nossos anseios, dos nossos medos, de acolher uma a outra para, reconhecendo o sagrado feminino que habita em nós, habita também o sagrado masculino.